Começamos agora mais um Observatório Cultural, hoje conversando com um artista que é o mais paraibano dos sorocabanos. Eu estou falando com o artista Valdemar Solha, ele que é ator, escritor, diretor, entre outros tantos títulos que ele pode ter dentro das artes. Solha, obrigado por nos receber aqui na sua casa. Eu queria saber sobre a tua inserção no universo artístico. É verdade que foi um sonho que virou conto e que nunca mais acabou? Até hoje você está nas artes por causa desse sonho? A literatura foi. Eu trabalhava no Banco do Brasil em Pombal, né? E justamente fazia anos que eu não pintava nem nada, né? Peguei a carreira de bancário, né? Precisava sobreviver. Mas aí eu acho que o inconsciente sentiu que era hora de quebrar aquela rotina, né? Então tive um sonho que me impressionou muito. Quando eu acordei, peguei um lápis de papel. Aí levei para o banco um colega que já era envolvido com literatura, né? Zé Bezerra Filho. Ele fez o Salário da Morte comigo, a produção foi com ele. Aí ele, quando ele viu, rapaz, que conto arretado. Não, conto não, rapaz, o sonho. Aí, não, isso é um conto. Aí mandou para cá, acabou participando de uma antologia aí do Liceu Paraibano, né? Aí eu falei, caramba, não é que tem uma novidade por aí, né? Aí foi onde nasceu a paixão pela literatura, né? E até hoje não parou. É. E sobre as diversas linguagens que você aborda na tua obra, né? Ensaios, literatura, poesia, teatro, cinema, artes visuais. Como é que você pensa essa divisão entre as linguagens? Ela existe realmente ou é só uma maneira da gente entender o fenômeno artístico? Você que trabalha com tantas linguagens assim. Eu acho que justamente é o que você está dizendo, né? Porque as artes todas elas se intercomunicam, né? Você pega, por exemplo, um filme, né? Filme tem o roteiro, que é literatura. Tem a interpretação dos atores, entra a música, a trilha sonora, né? Enfim, fotografia. E dá aquela coisa, o resultado final, né? O Wagner, né, que ele considerava a ópera como o espetáculo total, arte total. E ele, geralmente, era ele quem fazia, ele fazia o cenário, ele fazia a direção do elenco, tudo era ele, né? Ele engolia tudo. Mas é porque realmente as pessoas são, versáteis, né? Surgiu aquilo, o seu raciocínio produz uma resposta, né? Essa resposta é a criação. E a literatura tem uma coisa, né, que eu comecei a me interessar por arte, por pintura, imagem, né? Literatura, a imagem é a grande força da literatura, né? Quanto mais você tem, principalmente em poesia, a riqueza da imagem que você consegue, né? É já oriunda daquilo. Aí você também, como o caso, por exemplo, eu escrevi a história da canga, né? Chega um dia, vai filmar, o Marcos Vilar fala, rapaz, você vai fazer o velho. Aí fui fazer o personagem que eu tinha criado, é outro lance, né? Que inclusive eu acho de todas as artes a mais difícil e atormentada é a do ator. Até eu digo, né? O diretor, o autor, todo mundo faz. Agora quem vai desarmar a bomba é o ator que vai fazer aquilo. É né? o atormentado, é? É atormentado. Então existe essa correspondência de todas, né? E geralmente o caso Ariano Suassuna aqui, que é o mais evidente. Eu cheguei na casa dele, achei de quadros dele. Ensaísta também. Na revista Bravo mesmo, tinha ensaios dele toda semana, todo mês, que a revista era mensal. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Você quando lida com aqueles elementos, né, automaticamente você passa a falar com aquele outro gênero, outra linguagem, né? É como se fosse mudando de marcha num carro. Dependendo da marcha, da necessidade, você bota primeiro, ré. E eu acho que essa versatilidade de todo ser humano, acho que vem disso. Essa capacidade de, surge um problema, ele vai resolver. Então, tem um problema em outra área, vai resolver também, né? Aí eu acho que é quase mesmo, todo artista, de uma maneira geral, ele não fica numa coisa só. Eu me lembro de Anthony Quinn, o ator, né, que era um grande astro na minha juventude toda, ele era pintor também. E fez até papel de Gauguin, por coincidência, né? Ele gostava muito justamente daquele gênero de Gauguin, tipo de pintura de Gauguin. E é isso. E hoje em dia, dentro desse manancial de possibilidades artísticas, o que é que tem te inquietado? Em que linguagens você tem trabalhado hoje em dia? Eu me fixei mais na poesia mesmo, porque é a mais difícil. É gozado que é o que mais se faz a poesia, né? Todo mundo é poeta. Mas realmente para você chegar lá, de atingir o que seja poesia mesmo, né? É a mais difícil, né? Eu trabalhei com romance, por exemplo, inclusive o meu primeiro romance, ele teve até um lance, a originalidade dele vem da poesia. Que eu tinha feito vários poemas e não mostrei para ninguém.
Aí eu tinha lido uns livros de Hemingway e me fascinei com aquele tipo de narrativa, né? Ele falou, rapaz, como é que ele conta umas coisas tão simples assim do passado dele, né? E comecei a contar as coisas minhas de Pombal. Aí eu vi que cada historinha daquela que eu contava aquele caso tinha a ver com um poema que eu tinha. Aí eu fiz um negócio de montagem, né? Juntei o poema com o texto em prosa, fez com que o poema fosse do personagem. Sem eu dizer isso em momento nenhum. Não tem um momento que eu diga, o Israel Rêmora é poeta, não. Ele vive uma cena, Israel na terceira pessoa, né? Quando chega e termina, entra aquele poema, alguém falando que só pode ser o Israel. E com isso o bicho levantou o prêmio lá no Rio de Janeiro. E sobre a experiência de falar da obra artística de outros, né? de colegas. Você é um crítico e ensaísta também. Então, como é essa experiência de sair do lugar de autor de uma obra para falar da autoria de alguém? Como é essa experiência para você? Gozado, eu tenho uma coisa que eu acho assim fascinante, né? Em muitos casos eu gosto mais da análise de uma obra do que dela mesma. Tem, aqui mesmo em João Pessoa tem uma coisa, eu assisti a defesa de tese de doutorado do João Batista de Brito sobre Sérgio de Castro Pinto. Então, quando eu vi a análise dele, o Sérgio de Castro Pinto cresceu para burro. Eu tinha uma visão dele que eu não conseguia ver o que o João viu, né? E ele mostrou isso. E você vê tantas, o Edgar Allan Poe mesmo fez O Corvo, que é famoso, né? E mais famoso quase ainda é o ensaio que ele fez sobre como fez o Corvo. É célebre esse ensaio dele, né? O Cortázar, né, a obra dele eu acho fantástica, né? E tem um livro da Davi Arrigussi Júnior, chama-se Escorpião Encalacrado, que é sobre a obra dele, que é genial. O Braulio aqui também, Tavares, tem o ABC de Ariano Suassuna, que é genial. Ele analisa o Ariano Suassuna em ordem alfabética. Cada tema dele vai puxando, né, e cria aquela coisa fantástica. Então, há um fascínio todo especial nessa coisa de você se despojar da ficção e de repente estar fazendo realidade, né? E às vezes se funde as coisas. No meu livro História Universal da Angústia tem uma grande parte, como eu estava falando muito de gente de outras épocas, grandes angustiados, né? Hamlet, Édipo, Parsifal, o rei Saul da Bíblia. Eu falei, está faltando uma coisa contemporânea, né? E eu tinha os contos que eu publicava no Norte, chamavam-se contos reais. Eu pegava reportagens, enxugava, transformava num conto pequeno, né? Mas o nome das pessoas, tudo, o fato era o mesmo, virava um conto. Então chama-se a gigantesca morgue, porque é tudo violento. São 126 contos, às vezes de 3 linhas, assim, de uma violência estúpida, né? E que dá um choque muito grande, porque você está falando de gente remota, dá a impressão que você está divagando, né? E entra aquela coisa tão presente, com muitos fatos que as pessoas até conhecem, né? E que é evocada ali com mais força pela concisão. Então essa coisa da realidade em cima da arte é uma coisa fantástica. O Hemingway mesmo, coitado, ele até foi um dos motivos do suicídio dele. Ele fez um livro chamado Do Outro Lado do Rio, Entre as Árvores, contando as caçadas dele na África, reais, transformado em romance, e não emplacou, né? Já o Truman Capote fez A Sangue Frio, que ele foi conversar com os assassinos, conversou com ele, fez entrevista, e de lá ele fez um romance em cima de fatos reais, não inventou nada. Então esse jogo entre realidade e ficção é fascinante, né? E o ensaio tem essa coisa, você vai ver uma obra de arte, mas em função do cara que fez aquilo. A obra de arte não existe isoladamente, né? Então, por que o cara fez aquele quadro, aquele poema, aquela peça de teatro? Ah, porque houve isso na vida dele. Então, quando você amarra as coisas, você começa a entender as coisas, como é que, o mecanismo da mente humana. E trazendo aqui para a realidade paraibana, você também no Jornal Norte publicou uma série de homenagens a artistas paraibanos semanalmente, né? Pense Grande como paraibano ou como uma paraibana, e isso perdurou durante mais de 70 semanas. Foi. Queria saber sobre essa experiência, sobre esses homenageados, por que falar sobre ilustres paraibanos? Não, foi um negócio interessante, né? Que isso foi, acho que em 1999, o Edmundo, jogador, o juiz cobrou uma falta dele, que nós todos, ele furioso chamou o juiz de Paraíba. E todo mundo se ofendeu aqui, porque aquilo foi um impacto geral no Brasil, né? Entrou-se na justiça, aquele negócio todo.
E é interessante que eu estava fazendo o painel que está lá na universidade, que é a homenagem a Shakespeare, né? São 36 quadros, cada um em cima de alguma coisa de uma peça de Shakespeare. E o Shakespeare tem um personagem que é gozado e inteligente demais, né? Touchstone, pedra de toque, né? Eu falei, cara, esse é Ariano Suassuna, né? Então peguei Ariano Suassuna, botei uma gola sanfonada, um chapelão vermelho, e ficou lá. Então quando surgiu essa coisa, peguei esse quadro isoladamente, botei numa sacola de plástico e fui lá para o norte. Rapaz, diante desse negócio aí, o que é que vocês achariam da capa do segundo caderno, toda semana, domingo? Ser uma página inteira o retrato de um paraibano, né? De nome nacional, né? Que tem um prestígio assim. Com essa coisa, né? Pense grande como paraibano, Assis Chateaubriand, fundou o MASP, fundou o Diários Associados, né? Pense grande como o paraibano Augusto dos Anjos, que é considerado por muitos o maior poeta brasileiro. Então, rapaz, isso para autoestima. E todo mundo esperava assim, que era um negócio assim de uns 15 ia parar. Aí a coisa desandou, foi 1 ano e meio, todo domingo era um cara, né? Porque todo mundo esperava que fosse falar de mortos só, né? Zé Américo, Augusto dos Anjos, Zé Luiz do Rego, né? Não, aí tava cheio de gente aí. O Walter Carvalho aí estourando no cinema, né? O Vladimir, irmão dele também, com documentário. O Luiz Carlos Vasconcelos. A Marcela Cartacho tinha obtido o prêmio lá em Berlim com o filme dela, né? Então, a coisa saiu assim, né? Então todo sábado tinha aquela satisfação de ir lá para o norte, né? Que era feito lá, e acompanhar a dose de cores que os caras botavam nas máquinas, né? Bota mais vermelho, mais magenta, tal coisa, até chegar, eu com o quadro original ali, né? Chegar o mais próximo possível. Foi uma fase bem encantadora aquela. E é interessante que um jornalista do Rio Grande do Norte, né, conversando ali com a gente, ele disse, mas rapaz, no Rio Grande do Norte devia de ter um negócio desse. Eu falei, por que vocês não fazem? Eu falei, eu vou arranjar 70. Acabou com a terra dele. Mas é isso aí, né? Há um prazer, que eu acho que muita gente tem essa coisa assim de ciúminho. Eu acho o contrário, se você não tem um meio, um caldo de cultura muito forte, é difícil você existir também. Então, quando existe, rapaz, muitos poetas, muitos pintores, muita gente fazendo cinema, aí começa a surgir mais atores, começa a surgir mais escritores, uma coisa vai puxando a outra e acaba aqui e acolá estourando um gênio, né? E a vantagem é essa aí. A gente encerra o primeiro bloco agora conversando com Valdemar Solha e no segundo voltamos falando um pouco sobre a sua volta às grandes telas do cinema. Fica com a gente.